responder, eu acho, a grande pergunta que é, bom, se são revoltas que não têm unidade, né, que não pretendem ser unitárias, qual o sentido delas? Né? Então eu acho que é possível, sem querer reduzir a unidade, porque justamente a unidade é uma característica da transição brasileira, uma unidade que eu chamo da unidade do progressismo, né? Que todo mundo tem que deixar as suas diferenças políticas de lado, em nome de um objetivo comum. O que aconteceu em junho é, ninguém precisa deixar suas diferenças de lado. Todo mundo pode ir para a rua com todas as suas posições políticas, a ter posições políticas incompatíveis, opostas, inconciliáveis, e isso não tem nenhum problema. Então, é a primeira vez que o progressismo não foi para a rua. Né? Então, eu vou tentar voltar a isso, não até 79, porque não dá tempo, vou fazer uma coisa, um atalho, pegar o impeachment do Collor. Né? Então, eu acho que existe um traço de união, não de unidade, mas um traço de união, nessa multiplicidade de reivindicações, de aspirações, de insatisfações, etc. Né? É o que eu vou tentar apresentar. Claro, também, se eu estou dizendo que na base da sociedade se formou uma cultura política antagônica à cultura política do sistema político, essa cultura política também não é unitária. Né? Ela é uma cultura política democrática de nova característica, de nova coloração, que inclui posições muitíssimo avançadas, do meu ponto de vista, como são as posições, por exemplo, do MPL, que está representado nessa mesa, e posições que são posições que resvalam, seja para o apoliticismo ou para antipolítico. Né? Então nós temos de tudo, desde o MPL até a posição de ninguém pode levantar uma bandeira de partido na manifestação. Certo? Então você tem essa diversidade. Então tentando buscar esse traço de união e não de unidade. Então, eu vou pegar o mote do Marco Aurélio, que os partidos não prestam, vou tentar explicar, bom, como é que nós chegamos a isso? Né? O que trouxe essa ideia? Então, quando eu estou querendo dizer que existe um descompasso entre a cultura política da base da sociedade e do sistema político, eu estou querendo dizer também que eu entendo a democracia de uma maneira que ela jamais pode se reduzir ao sistema político, muito menos à eleição, certo? Então, essa ideia de que a democracia é uma forma de vida e que nunca vai caber num sistema político. Quer dizer, é um movimento democrático importante fazer as revoltas de junho caberem de alguma maneira no sistema político, reformar radicalmente o sistema político, mas ter clareza, no meu ponto de vista, de que democracia é muito mais do que isso. No limite, né, aponta para essa indistinção, para uma eliminação da distinção entre sociedade e Estado. Né? Uma sociedade inteiramente auto-organizada. Esse é o sentido, vamos dizer, mais profundo de democracia. Não é isso que estava em junho. Essa pauta não estava em junho. Certo? Mas é importante a gente ter clareza de que as revoltas de junho mostram claramente que democracia não se reduz ao sistema político, embora seja importante tentar fazer com que caiba no sistema político de alguma maneira o que apareceu ali. Então, como eu disse, eu vou tomar um atalho, eu vou tentar começar essa história que, do meu ponto de vista, é uma progressiva blindagem do sistema político, né? Principalmente a partir de dezembro de 1992, e que se completa no segundo mandato do Lula, e para mim as revoltas de junho são revoltas contra essa blindagem do sistema político, contra as ruas, contra a sociedade. Então, o que aconteceu no impeachment? Bom, tiveram, como já anunciei, essa unidade, que eu chamo da unidade do progressismo, né, que prevaleceu durante a transição brasileira, a longa transição brasileira, também no caso do impeachment do Collor. Então não importa qual a sua posição política, vamos deixar de lado nossas diferenças em nome de um objetivo comum. O resultado, entretanto, do impeachment do Collor foi uma coisa extraordinária. Ao invés do resultado ser necessário uma reforma radical do sistema político, o resultado foi, e isso foi vendido para a sociedade desta maneira, um presidente não consegue se manter no poder no Brasil se não tiver não apenas uma maioria parlamentar, mas uma super maioria parlamentar. Então nasce aí, em 92, o mito da governabilidade, que para o presidente não ir para o impeachment, e mesmo para conseguir governar, é necessário uma super maioria parlamentar. Esse mito ele foi se consolidando durante os últimos 20 anos. De que maneira? Então, se você
ao invés de reformar o sistema político, você diz que, ao contrário, você precisa desse sistema político como um bloco, certo? Foi o que aconteceu. Se esse é o resultado do processo do impeachment, então, o que cabe a alguém que tente reformar o Brasil, seja a economia, seja a sociedade, etc., que tem um projeto de mudança do Brasil, segundo aconteceu na transição do governo Itamar Franco? Uma ideia muito simples. É impossível reformar o sistema político tal como ele funciona. Eu digo que a lógica desse sistema, em homenagem ao partido que capitaneou essa longa transição, paquidérmica transição brasileira, eu chamo esse modo de operar de PMDBismo. Né? Acho que não porque se refere apenas ao PMDB, mas porque todo partido, no fundo, quer ser um PMDB, grande ou pequeno, etc. Depois podemos até desenvolver, se for o caso, as características desse PMDBismo, dessa cultura política do sistema político. Então, o projeto que veio no governo Fernando Henrique foi, bom, se é impossível, esse é o diagnóstico, não que eu esteja concordando com ele, se é impossível reformar o sistema político, então, para fazer alguma transformação, é necessário ao menos dirigir esse sistema político. Então, o governo Fernando Henrique foi uma acomodação de uma necessidade de adaptar o país a uma nova situação do capitalismo internacional, ao mesmo tempo em que mantendo o funcionamento do sistema político, a sua cultura política, tal como herdada da década de 80. Então, fazemos o seguinte, fazemos um cordão sanitário, BNDES, Banco Central, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Educação, eventualmente Ministério da Saúde, fazemos um cordão sanitário no qual a cultura política do sistema político não pode entrar com tudo. Né? Você blinda essa parte do governo para conseguir fazer, então, a transformação e a adaptação do país à nova situação do capitalismo internacional. Isso o governo Fernando Henrique. Quando aconteceu isso, o governo Fernando Henrique colocou o quê? Colocou dois polos no sistema político. Né? PSDB e o PFL de um lado e o PT do outro. E no meio, um gigantesco PMDBismo. Né? O sistema político tal qual ele funciona. Então, a ideia é de que qualquer partido chegando ao poder, necessariamente tem que fazer o acordo com esse sistema político, e é um acordo no atacado, não é um acordo no varejo. Tem que fazer um acordo primeiro com esse sistema político, como um bloco, para depois poder fazer os acordos de varejo. Essa é a minha maneira de entender. Então, o que acontece? Você teve, de fato, no governo Fernando Henrique, uma política polarizada. Você tinha a situação de oposição, evidentemente com esse enorme PMDBismo no meio, mas você tinha um sistema político polarizado. O que acontece no início do governo Lula, no primeiro mandato? Né? Você tem o primeiro governo de minoria no Brasil desde o impeachment. Né? E esse governo de minoria, ele foi ameaçado de fato, ou assim foi interpretado pelo governo Lula em 2005, foi ameaçado de impeachment e foi ameaçado de não conseguir governar. Depois do mensalão, o que acontece? O governo Lula faz a análise de que é necessário fazer um pacto com o sistema político tal como ele funciona. Por que isso é grave? É grave porque, vamos dizer, o grande projeto que ficou cristalizado na Constituição de 1988, que não é um projeto de um partido, é um projeto da sociedade brasileira enquanto tal, esse projeto não tinha um partido, nem um grupo de partidos que o representasse. A partir do momento em que um candidato com 16,08% dos votos, em 1989, vai ao segundo turno, progressivamente uma quantidade importante daquelas forças de transformação presentes na Constituinte vão se organizar em torno do PT, em torno dos partidos que fazem a frente do PT. Então, não significa que o PT seja o grande, seja o representante desse projeto. Esse projeto é da sociedade brasileira, né? Mas naquele momento o PT representava parcelas importantes desse projeto presentes na Constituição. E esse projeto, basicamente, disse que ao Lula, ao se eleger, ele tinha duas missões básicas, duas tarefas básicas. A primeira, uma reforma radical do sistema político. A segunda, um combate
severo a todo tipo de desigualdades, e a diminuição das desigualdades em uma velocidade muito maior do que tinha acontecido até ali. Esses são os dois mandatos. Em 2005, o que o governo Lula disse para a sociedade brasileira organizada, para a sua parte que o apoiava, foi: não dá para fazer as duas coisas. Vou ter que escolher. E se eu quero escolher combater as desigualdades, diminuir as desigualdades, eu preciso fazer um pacto com o sistema político. Nesse momento, em que o governo Lula faz o pacto com o sistema político, tal qual ele funciona, nesse momento, não só se forma a supermaioria, ou seja, volta o mito da governabilidade, nos mesmos moldes do governo Fernando Henrique, como no limite, desaparece a oposição. Desaparece até aquela polarização que estava presente no governo Fernando Henrique, por várias razões, provavelmente porque o PSDB mostrou também que ele é um partido PMDBista, nesse sentido, de que ele não se distingue muito dos outros partidos, não tem uma base social suficiente para se distinguir deles, mas também por diversas outras razões, pelo sucesso econômico do governo Lula, etc., coisas que a gente pode discutir, né? Então, isso levou a uma situação em que sequer a sociedade tinha sequer a possibilidade de arranhar esse sistema político. Então, é um processo de blindagem que começa em 1992 e que, ao chegar no segundo mandato do governo Lula, cerra qualquer possibilidade da sociedade sequer arranhar o sistema político. Então, se vocês quiserem, a gente pode lembrar. Entre o final de 2000 e o começo de 2001, uma batalha campal entre dois senadores da base aliada do governo Fernando Henrique, Jader Barbalho e ACM. O que acontece? Jader Barbalho renuncia à presidência do Senado, renuncia ao mandato, ACM renuncia ao mandato. 2005, mensalão, 19 deputados processados na Câmara. Sabemos os desdobramentos. 2007, Renan Calheiros, acossado por uma série de denúncias, renuncia à presidência do Senado, mas não renuncia ao seu mandato. 2009, José Sarney, acossado por uma série de denúncias, nem renuncia à presidência do Senado e nem renuncia ao mandato. Então, nesse momento, existe até mudanças mínimas como essa, né? Mínimas. A capacidade de você influenciar minimamente o sistema político foi fechada para a sociedade. Então, o que acontece? Desaparece a polarização mínima que existia no governo Fernando Henrique e você tem simplesmente uma pasta homogênea e uniforme